Ok, prontos para mais uma etapa do módulo 3? No vídeo anterior, nós aprendemos que todas as atividades envolvem riscos. E alguns profissionais estão sujeitos a riscos específicos, como os riscos químicos e biológicos. Aqui, nós estamos falando dos riscos biológicos. Esses riscos são oriundos dos agentes biológicos e da patogenicidade que eles possuem. E para padronizar o tipo de risco que eles oferecem, a CBS criou a classificação de risco de agentes biológicos, que distribui esses agentes patogênicos em 4 classes: 1, 2, 3 e 4. Conhecer essas classes e o tipo de agente biológico presente em cada uma delas, bem como as suas características particulares, é de extrema importância para que a gente consiga determinar qual é o nível de proteção necessário aos profissionais do local, ao meio ambiente e à comunidade, determinando assim os níveis de biossegurança do laboratório, que é o tema do nosso vídeo. Existem 4 níveis de biossegurança, ou níveis de contenção laboratorial. Nível de biossegurança 1, nível de biossegurança 2, nível de biossegurança 3 e nível de biossegurança 4. Eles compreendem os critérios mínimos para o projeto arquitetônico, para as barreiras primárias, para as barreiras secundárias e para as práticas padrões e especiais necessárias no laboratório. Esses níveis, eles estão representados em ordem crescente de proteção e eles possuem relação com as classes de riscos dos agentes biológicos. Mas o que isso quer dizer? Na prática, isso significa que os agentes biológicos da classe de risco 1 também serão manipulados no nível de segurança 1. Entretanto, aqui é importante destacar que a maior classe de risco dos agentes biológicos manipulados em um laboratório é quem determina o nível de biossegurança que deve ser adotado por ele. Ou seja, se no meu laboratório nós trabalhamos com agentes patogênicos de classe 1, 2 e 3, o nosso nível de contenção laboratorial obrigatoriamente também deverá ser nível 3. Mas como toda regra tem a sua exceção, nem sempre um agente biológico de classe de risco 2, por exemplo, deverá ser trabalhado em áreas de contenção NB2. Isso porque, se houver a necessidade de um aumento considerável da concentração ou volume desse agente patogênico, como por exemplo a produção em grande escala, uma área NB3 deverá ser utilizada. Essa situação reforça a necessidade dos profissionais estarem capacitados para proceder uma avaliação de risco para cada análise ou técnica aplicada. Ou seja, os níveis consistem em combinações de práticas e técnicas laboratoriais, equipamentos de segurança e instalações do laboratório que permitam ao profissional exercer essas atividades com segurança. Daqui para frente, nós vamos resumir alguns dos requisitos para os 4 níveis de biossegurança. Vamos começar pelo nível de biossegurança 1. Como já vimos anteriormente, este nível de biossegurança é necessário aos trabalhos que envolvem agentes biológicos que contenham classe de risco 1. Assim, para procedimentos e práticas realizadas neste local, deve-se seguir as boas práticas padrão. As portas devem estar afixadas com sinalização de risco biológico. O pessoal que trabalha no local deve receber treinamento adequado. E um registro de manutenção dos equipamentos deve ser mantido. É importante ter disponível um manual de biossegurança e deve-se tomar cuidado com os materiais perfuro-cortantes. Com relação aos equipamentos de proteção, é necessário equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva.
e neste caso, os dispositivos de emergência para lavagem dos olhos não são necessários. Esses itens citados anteriormente pertencem às barreiras de contenção primária, que nada mais é que o nível básico de contenção. Para a barreira de contenção secundária, neste nível de biossegurança, são exigidos pias para lavagens de mão próximas às saídas do local. Vamos falar do nível de biossegurança 2? Esse nível de contenção é exigido para os trabalhos que envolvem agentes biológicos de classe de risco 2. Nele, além dos procedimentos e práticas já citados no NB1, ele também exige acesso restrito a esse local. Para a proteção individual do trabalhador, luvas, máscara e vestuário de proteção fazem parte dos EPIs. Uma cabine de segurança biológica de classe 1 ou 2 e uma autoclave no próprio prédio fazem parte dos equipamentos para proteção coletiva, os EPCs. Como barreiras de contenção secundária, além das pias para lavagens de mãos, as instalações laboratoriais do NB2 exigem que estas sejam afastadas das áreas de circulação do público. Sistemas de portas com trancas para acesso ao laboratório, parede, teto e acabamento liso sem juntas e reentrâncias também fazem parte das barreiras secundárias. Nível de biossegurança 3. Aplicável aos locais onde são desenvolvidos trabalhos com agentes biológicos da classe de risco 3 ou onde agentes biológicos da classe de risco 2 são manipulados em grandes volumes e concentração, este nível de biossegurança pede que as práticas e procedimentos adotados no nível de biossegurança 2 sejam repetidos. Além disso, exames periódicos do manipulador e a sua imunização também são necessários. Quanto aos equipamentos de proteção, EPIs específicos são exigidos e classes de segurança biológica, classe 2, B2 ou B3, também devem ser utilizados. Como barreira de contenção secundária, além daquelas já citadas para o NB2, o controle automatizado de acesso e a exaustão por filtro são algumas das medidas a serem tomadas. Por fim, chegamos ao nível de biossegurança 4, que, como você já deve saber, é onde trabalhamos com agentes biológicos de classe 4 ou com agente de risco patogênico desconhecido ou grandes volumes e concentração de agentes patogênicos da classe de risco 3. Entre os procedimentos e práticas utilizados neste nível de biossegurança, além daquelas já incluídas no NB3, incineração de resíduos e treinamento específico à manipulação desses agentes patogênicos extremamente perigosos devem ser adotadas, como equipamento de proteção, roupas de proteção com pressão positiva ventilada, cabine de segurança biológica da classe 3 ou da classe 2 e B2 devem estar presentes nessa estrutura. Para a barreira de contenção secundária, as edificações devem estar obrigatoriamente em uma zona isolada. O funcionamento acontece mediante autorização e fiscalização de autoridades sanitárias. Além disso, sistemas de comunicações apropriados devem ser instalados entre o laboratório e o exterior. E todos os laboratórios devem possuir um sistema de ventilação sem recirculação. Mas, além disso, outros fatores devem ser levados em conta visando a minimização desses acidentes. Um deles é a formação de aerosóis. Essas partículas são liberadas para o meio ambiente pelo uso incorreto de alguns equipamentos, podendo ficar em suspensão, propagar-se e permitir a contaminação. Outras vias de contaminação, como a cutânea, oral e ocular, também devem ser consideradas. E além disso, para minimizar a ocorrência desses acidentes, é necessário conhecimento de diversos fatores, como da legislação brasileira de biossegurança, da formação e informação das pessoas envolvidas em relação ao agente que trabalha,
o conhecimento das regras gerais de segurança e utilização das medidas de proteção individual e coletiva, e por fim, do descarte, inativação e desinfecção final do contaminante. Em relação a esse último item, é importante dar atenção ao destino dos resíduos gerados no trabalho com organismos. É por isso que abordaremos a seguir um tópico referente a essa problemática.